Tá, então tu resolveu parar a tua vida pra começar a ler os quadrinhos da DC. Eu me chamo Vinícius, tá? Se tu não me conhece. E nesse vídeo eu vou tentar te mostrar o que tem de quadrinho hoje nas livrarias, nas bancas, enfim. E que são boas formas de começar a ler DC Comics. Assim, vocês não têm noção o tamanho da pilha que eu tenho aqui do meu lado. Tipo, é muito quadrinho. Então senta aí, tá? Procura relaxar. E vamos lá. Se tu não sabe, a DC Comics é a editora que começou a era dos super-heróis, assim, toda a indústria de quadrinhos se baseia no lançamento de Action Comics número 1 em abril de 1938, quando surgiu o Super-Homem. Então pensa o quanto a DC Comics é importante assim dentro do gênero dos super-heróis, tanto é que no ano seguinte, em maio, eles lançaram Detective Comics número 27, que foi quando surgiu o Batman. E eu acho que a gente pode caracterizar assim a DC de várias formas. Ela é editora do legado, né? Tu tem tipo personagens como Guy Gardner e Wally West, que são secundários, mas são mega trabalhados. É a editora dos reboots, com a Crise nas Infinitas Terras e com os 952. É a editora talvez da inovação lá com o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, que basicamente reinventou a indústria de quadrinhos. E ao mesmo tempo é a editora dos Elseworld, né? Tipo, eles chegaram a ter um selo uma época só para quadrinhos que se passam em realidades alternativas, assim. Então isso foi muito trabalhado na DC e é muito legal. Isso é bem bacana. Alguns pontos sobre esse vídeo. Primeiro, eu não vou citar tipo os melhores quadrinhos do Batman, os melhores quadrinhos do Superman. Eu vou citar os melhores que tem disponíveis hoje, assim, ou quadrinhos que não são os melhores, mas são legais o suficiente e vale a pena pra tu começar a ler. E eu também vou focar justamente no universo de super-heróis da DC, sabe? Tipo, eu não vou citar o Watchmen, Vertigo, Sandman e essas coisas. E um ponto importante, assim, a DC Comics, ela teve 2 reboots ao longo da sua história. Que um deles é os 952, que saiu em 2011, e o outro é Crise nas Infinitas Terras, que saiu em 1985 lá fora. O que é um reboot? Reboot é começar tudo do zero, assim, tipo, cara, vamos parar agora, limpa tudo e reinicia. Isso aconteceu 2 vezes e também umas outras vezes onde eles só corrigiram uma coisa ou outra, mas sinceramente, não se apega muito a isso, esse lance de, isso aqui vem antes da Crise nas Infinitas Terras, então não vale mais, ou isso é antes do 952, eu não vou ler. Não, tem história boa em todas as épocas, e o que vale ou o que não vale é meio confuso, depende da vontade do escritor de colocar aquela história na trama ou não. Mas enfim, os clássicos estão aí, esses por exemplo dificilmente vão sair da cronologia, então enfim, leia com felicidade. E um outro ponto, a editora que publica quadrinhos super-heróis no Brasil é a Panini Comics. Ela tem um catálogo absurdo assim de HQs, embora eu acho que na DC ela dê mais valor pro Batman e pro Superman, e tipo, tem outros personagens que não tem tanta publicação, mas nesse vídeo vai ter várias vezes que eu vou comentar quadrinhos da editora Eagle Moss. A Eagle Moss ela lançou em 2014 uma coleção que nesse momento já tem 90 edições só sobre a DC Comics. Os caras republicaram tudo que tu pode imaginar da DC. E tem quadrinhos muito bons que aí, tipo, não vão ter pela Panini, aí vale mais a pena pegar pela Eagle Moss. Enfim, depois de toda essa introdução, vamos falar dos quadrinhos. Eu vou começar com o Super-Homem, porque, tipo, tudo começa com o Super-Homem, né? Atualmente, a gente tem nas livrarias 4 origens do Homem de Aço. Uma delas é o Alienígena Americano, que é excelente, assim, ela pega pequenos momentos da história do Superman e trabalha, tipo, a primeira vez que o Clark voou, a primeira vez que o Clark foi pra Metrópolis. É muito, muito bom, assim. É uma que vale muito a pena e é escrita pelo Max Landis, que é o cara que, por exemplo, roteirizou o filme Poder Sem Limites, que é, tipo, um top filme de super-heróis da história. Na coleção da Eagle Moss tu pode encontrar a origem do Superman feita pelo John Byrne, que é lá dos anos 80. Só que esse é um material mais clássico, assim, então, tipo, tu vai ter mais balões de texto, vai demorar um pouco mais pra ler. E a ideia dessa origem era modernizar o Superman na época, né? Tipo, pegar alguns poderes meio toscos, tipo super beijo, e colocar tudo isso aí de lado e fazer um Superman mais redondinho. Muitos leitores têm como a origem do John Byrne a origem definitiva, mas eu não acho, tá? Eu prefiro uma outra origem que nem tá em catálogo, que é o Legado das Estrelas. Eu acho mais legal. E também tem nas livrarias o Superman nas 4 Estações, que é uma origem mais nostálgica, assim, é uma origem mais bonita, mais sentimental, com, tipo, a percepção da mãe do Clark Kent sobre a história dele. Essa vale muito a pena e é só amor, então, tipo, procura ler se tu puder. Fora isso, recém começou a sair no Brasil a fase do Brian Michael Bendis no Superman, que é uma nova revista mensal, saiu, tipo, tá recém na edição número 2, edição número 3, então é bem fácil de conseguir. E, enfim, eu acho que se tu tá começando a ler quadrinhos, seria legal tu conhecer essa fase, porque, tipo, é o Bendis, que é um baita do escritor, assim. É o cara que criou, por exemplo, o Miles Morales e a Jessica Jones, sabe? Tipo, ele criou o Homem-Aranha da geração atual e uma das melhores séries da Marvel na Netflix. Beleza, agora vamos pra fase Jeff Jones e Gary Frank, que são 2 caras que quando eles se juntam, tipo, só sai quadrinho bom. Que é o caso do Superman Brainiac, que acho que até virou animação, se eu não me engano, e o Superman e a Legião dos Super-Heróis.
No Brainiac, a gente tem, por exemplo, a morte do Jonathan Kent, né, que é a morte do pai do Super, e o Superman e a Legião dos Super-Heróis. É legal porque, basicamente, ele reapresenta a Legião, então se tu não conhece, tu vai acabar conhecendo, e o Superman ele vai parar num futuro, no ano 3000, onde os ideais dele foram esquecidos e o mundo vive num regime meio totalitário, ao melhor estilo nazismo. Vale dar uma lida, tá? Esses são os vilões que o Superman enfrenta na história, e é bem legal. Tem o que aconteceu com o Homem de Aço, do Superman, que é o Superman escrito pelo Alan Moore. Então tu tem o fim de carreira do Superman sendo contado por um cara que é um gênio, e tu também tem um outro fim de carreira do Superman, que é o Grande Aço Superman. E o legal aqui é que o Clark, ele entra numa jornada pra enfrentar, tipo, os 12 trabalhos de Hércules, assim, tipo, são 12 edições, em cada uma ele vai enfrentar um desafio terrível. Aí tu tem, tipo, Lex Luthor, Jimmy Olsen, o Zod, tipo, cara, tem todo tipo de personagem que tu pode imaginar ligado ao Superman nesse gibizinho legal. Tá, vocês lembram que lá no começo do vídeo eu falei que a DC é a editora das realidades alternativas. Então, tem duas muito boas do Super-Homem que tu pode ler. Um é o Identidade Secreta, onde um garoto normal da Terra, ele acaba ganhando os poderes do Superman, e é bem criativo. E o Entre a Foice e o Martelo, que é um clássico, assim, tipo, indispensável, onde a nave do Superman, em vez de cair nos Estados Unidos, cai na União Soviética e, tipo, o mundo vira socialista. Então é até um quadrinho que dialoga muito com as discussões que a gente tem hoje aí pela internet. Então tenta ler isso aqui, tá? Tipo, esquece tudo que eu falei até agora e lê esse aqui que é realmente muito bom. Beleza, agora vamos falar de Batman, que é tipo o personagem que carrega a DC nas costas. Vocês não tem noção, assim, se tu for ver, tipo, vendas de quadrinhos nos Estados Unidos, é tipo Batman, tudo que é novo projeto da DC. Tem o Batman metido em alguma situação onde, sei lá, a Terra acabou, o mundo acabou e tem o Batman, sempre tem o Batman. Então, a boa notícia é que se tu gosta de Batman, é muito fácil de ler, porque tudo que é quadrinho legal do Batman tem em catálogo pela Panini. Por exemplo, atualmente a gente tem 2 quadrinhos que são obrigatórios, vamos dizer assim, do personagem, que é a Piada Mortal, que tem a origem do Coringa, e trabalha muito bem essa questão dele meio que depender do Batman, e um depende do outro. E tem o Longo Dia das Bruxas, que é basicamente um ano 3 do Batman, sabe? É tipo o Batman no começo de carreira, e ele inspirou muito o Batman do Christopher Nolan. Toda aquela dinâmica do Gordon, do Harvey e do Batman tentando salvar a Gotham da máfia passa muito pelo Longo Dia das Bruxas. Então, putz, se tu tem que escolher um quadrinho do Batman pra ler, pega esse aqui, que é realmente muito bom. Tem também o Cavaleiro das Trevas, que tu deve já ter ouvido falar, que é tipo um clássico absoluto. Basicamente mudou os quadrinhos super-heróis e tudo passou a ser mais sombrio depois do Cavaleiro das Trevas. E é aqui que a gente tem, tipo, a luta definitiva do Batman contra o Superman. E é muito legal, mesmo. E também tu pode encontrar umas outras coisas, tipo Batman Morte em Família, que é quando o Jason Todd morre, né? O Coringa pega um pé de cabra e acaba com ele. Então é um clássico da DC Comics. Tem também o Batman Veneno, que tá nas bancas. É basicamente uma história onde o Batman começa a usar drogas e acaba perdendo o controle. É legal, assim, e é clássica. Tem o Alfred, por exemplo, como um personagem até importante na trama. E tem o Batman e as 10 Noites da Besta. Eu ainda não terminei de ler esse encadernado porque, tipo, eu comprei semana passada. Mas eu já li metade dele há alguns anos, que tem a primeira aparição do KG Besta. Sim, um vilão clássico do Batman, que até está sendo usado hoje em dia nos quadrinhos. E ele surge aqui nas 10 Noites da Besta, numa história mais politizada, assim, do Batman. Tá, mais 2 quadrinhos que eu não tenho aqui. Primeiro, o Batman Silêncio, que é uma saga do Batman onde ele enfrenta tudo que é vilão que tu pode imaginar, tipo, briga com o Superman. E é meio assim, sabe os filmes do Michael Bay do Transformers? Batman Silêncio é tipo isso, sabe? Não tem muito cérebro, é só tipo uma trama enrolada, com ação o tempo todo. Tipo, cara, cada página que tu vira tem uma ação, um soco, alguém apanhando. Mas se tu tá começando a ler quadrinhos, tu vai gostar, sabe? Porque é divertido, no mínimo. E fora o Batman Silêncio, tem o Batman Messias. E é outro quadrinho que inspirou o Batman do Christopher Nolan. Basicamente tem um religioso maluco que resolve fazer um exército de mendigos e dominar Gotham. E aí o Batman tá no meio disso. E assim, se tu for nas bancas agora, tu vai descobrir que tem o Casamento do Batman, que é a edição número 25 ou 26 do Batman da Panini. De repente tu pode começar por ali. Não é um bom ponto pra começar, mas cara, se tu quer começar a ler quadrinhos, seria legal tu pegar e ter contato com essas histórias marcantes. Então, sei lá, eu compraria. Tá, e sem contar essas sagas todas, a DC e a Panini, ultimamente, eles têm dado mais preferência em publicar quadrinhos do 952. Sim, aquele reboot lá da DC de 2011 que, tipo, muita gente odeia. Eu não vou falar todo mundo porque, tipo, tem umas 2 pessoas que gostam, tá? Mas é, tipo, 90% dos leitores de quadrinhos detestam os 952. Mas se tem algo legal que nessa fase da DC, é a Corte das Corujas, que é, tipo, são vilões muito bons do Batman, assim,
que surgem nesse encadernado. Ele é dividido em 2 partes, tá? Tem a Corte das Corujas e depois a Noite das Corujas. E, vale a pena pra começar a ler, sabe? É legal. Solidão, solidão. Tá, agora é o teu momento. Tu aí do outro lado que curte séries novas da DC, filmes, e tá nessa vibe mais do transmídia e quer começar a ler quadrinhos, eu separei uma pilha só pra te dar umas ideias. Então, como tu tá sabendo, no CW, que tem aquele monte de série, tipo Arrow, Supergirl e Flash, tá rolando a Crise das Infinitas Terras, que vem daqui. Sim, esse encadenado da Panini, bonitaço. Basicamente aqui a gente tem uma saga, eu acho que tem 12 partes da DC, que saiu lá em 1985, e foi responsável justamente por reiniciar o universo da editora. Pensa que era uma confusão ler DC na época, tipo, cara, tinha várias realidades do Superman, ninguém entendia direito a cronologia, o que valia, o que não valia. Então essa saga serviu pra botar ordem, tipo, foi justamente uma limpa, morreu tudo que é personagem, olha só, tipo, morreu a Supergirl, por exemplo, tem essa cena icônica dos quadrinhos, foi aqui que morreu, por exemplo, também o Barry Allen, foi uma cena também épica. De novo, é um quadrinho meio lento, tá? Se tu for pegar isso aqui pra ler, tu vai levar muito tempo, então tu tem que ir com bastante paciência, porque, tipo, quadrinhos mais antigos, quanto mais antigo, mais balões. Mas assim, é item obrigatório pra quem quer ler DC Comics, assim, tipo, a Crise foi um evento monumental, e até hoje ela tem repercussões, assim, sabe? Tipo, tem o Pirata Psíquico do Batman do Tom King, e ele é importante justamente pelos eventos da Crise. E ainda falando dessas séries do CW, tem, por exemplo, o encadernado do Flash dos 952, que é o Seguido em Frente, que é uma historinha legal do Flash, é que na verdade não tem muita publicação do Flash. Então, se tu quer ler as poucas que tem do personagem, essa é uma, certo? Os desenhos são lindos. Até tem um episódio do Flash que ele luta contra... Eu não lembro muito bem, ele luta contra essa galera, assim, tipo, contra um cara que consegue se clonar. Faz algum tempo que eu vi o episódio e faz algum tempo que eu li esse encadenado, então não lembro muito bem. Tem também o Flashpoint, que é o ponto de ignição, que é basicamente a saga que deu origem aos 952, assim, tipo, o reboot da DC aconteceu quando saiu esse quadrinho aqui. E é aquela história onde o Barry Allen, ele resolve voltar no tempo pra tentar salvar a própria mãe, e aí dá uma coisa muito errada e o universo DC vira de cabeça pra baixo. É muito legal, assim, é muito divertido, e tem edição da Eagle Moss, tá? Se tu quiser dar uma lida. Se tu é um cara que gosta da série de TV Gotham, que, tipo, tá pra acabar agora, tem o quadrinho de Gotham. Sim, tem um quadrinho que na verdade meio que baseou... A série se baseou nesse quadrinho, só que o quadrinho é 10 vezes mais legal que a série. Tipo, cara, sério, 1000 vezes mais legal. É o dia a dia da polícia de Gotham, é muito bom. Então, tipo, são os policiais lutando contra o Charada, contra o Coringa. Cara, a parte onde aparece o Coringa é de enlouquecer. E também tem, pela Eagle Moss, 6 encadernados, aí tipo é muita edição, mas que está em promoção na Amazon, que é o Terra de Ninguém, que é o momento onde tem um terremoto em Gotham, e as coisas ficam bem complicadas por lá. E pra terminar essa parte do vídeo tem quadrinhos do DC Universe, que é o serviço de streaming da DC. Tem, por exemplo, a Patrulha do Destino, do Gerard Way, que recém saiu, tá nas livrarias, que é um quadrinho legal, mas que eu acho que se tu nunca leu nada da Patrulha do Destino ou nunca viu a série, não leia, tá? Porque tu vai ficar mega confuso. É que ele não se preocupa muito em explicar nada, sabe? Ele conta que o leitor já conhece a Patrulha do Destino, ele coloca várias referências e easter eggs pra tu curtir e se sentir representado dentro da HQ, certo? E é estupidamente bem desenhado. E se tu curte os Titãs, lamento, tá? Porque tu não vai encontrar algo tão violento como Titãs nos quadrinhos dos Titãs. Mas tu pode ler, tipo, Lendas do Universo DC, Titãs, Jorge Pérez. Foi basicamente onde os personagens nasceram, assim, tipo, a equipe nasceu. E onde foram criados o Cyborg, acho que o Mutano também é criado aqui, a Estelar. Eu não lembro, mas pelo menos uns 3 membros da equipe foram criados nesse quadrinho. E também tem pela Eagle Moss o Contrato de Judas, que é tipo o melhor arco dos Titãs da história. Ali basicamente a gente tem, por exemplo, a primeira aparição do Dick Grayson como Asa Noturna, tem a origem do Exterminador, do Slade Wilson, e é mega traumático, assim, porque os Titãs passam por uma experiência muito bad, assim, com um colega de equipe. Tá, vamos ver se tu tá seguindo a minha linha de raciocínio. Primeiro eu falei dos quadrinhos Superman, certo? Depois dos quadrinhos do Batman, quadrinhos que vieram ali das séries de TV e dos filmes. Tá, e agora eu vou falar sobre Liga da Justiça. Sim, eu separei alguns encadernados pra comentar com vocês. Primeiro assim, tá pra sair no Brasil a fase cômica da Liga da Justiça. Já tá no checklist da Panini, a qualquer momento aparece aí nas bancas.
E é uma fase muito boa pra tu começar, porque ela foi muito marcante. E ela vem logo depois da Crise nas Infinitas Terras. Então é tipo, quando a DC reiniciou tudo, aquela era a Liga da Justiça. Na verdade, foi meio que um problema da DC que deu certo. Porque quando teve a crise, o Superman, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o Flash, eles estavam sendo reformulados. Então os escritores eles não podiam usar os personagens na liga. Só podia usar o Batman. Então é uma liga com tipo Gladiador Dourado, Besouro Azul, Guy Gardner. É tipo uma liga super B e que acabou tendo uma pegada mais cômica nas histórias, assim, tipo, eram umas histórias mais de humor. Vale muito a pena, principalmente pelo soco que o Batman dá na cara do Guy Gardner. Tipo, é um soco épico e lembrado por todos os leitores com muito carinho. Depois, pela Eagle Moss, tem a Nova Ordem Mundial, que é um outro encadernado da Liga da Justiça, que é quando aparece, por exemplo, pela primeira vez, a Torre de Vigilância. E também é um reinício dos personagens escritos pelo Grant Morrison. Ali na trama, a Liga ela vai enfrentar o Hyper Clan, que é basicamente um outro grupo de heróis que querem tomar o lugar da Liga. É muito legal. E tem uma cena épica do Batman que tu não tem noção o que o Batman faz. No caso, o Hyper Clan derrota toda a Liga e sobra só o Batman. E o que o cara faz é demais. Ainda pela Eagle Moss tem o Torre de Babel, que é um clássico também, que é quando basicamente o Ra's al Ghul descobre a identidade secreta de todos os heróis da Liga e resolve derrotar eles. É muito bom, assim. E revela algo terrível sobre o Batman, assim, é bem legal. Tem também esses dois quadrinhos que tem o Alex Ross envolvido, que é os maiores super-heróis da Terra e Justiça. São duas séries bem legais, e além delas terem aquela pegada do heroísmo clássico, tem o lance que elas são absurdamente bem desenhadas pelo Alex Ross, assim, sério, é assustador o que esse cara faz nos desenhos. É muito, muito lindo. Agora que eu vi, eu até tenho aqui a Nova Ordem Mundial em inglês. Sim, essa é a capa da edição norte-americana. Porque, no caso, não saiu tudo da Liga do Morrison, aí eu tive que importar. Tá, outros quadrinhos legais da Liga da Justiça. Tem, por exemplo, a Crise de Identidade, que é quando a gente descobre segredos terríveis do universo DC. E é um dos quadrinhos mais pesados de super-heróis que tu vai ler na vida, assim. Tem algumas coisas que acontecem aqui que tu não acredita que alguém aprovou na DC, assim, porque é muito pesado. Tem o Odisseia Cósmica, que é um quadrinho onde o Darkseid se junta com a Liga da Justiça para tentar derrotar a equação antivida do lado dos novos deuses. E é muito bom, assim, sabe? É um quadrinho que, por exemplo, tem algo marcante envolvendo o John Stewart. Ele trabalha bastante o universo do Quarto Mundo, tem o Etrigan, tem o Caçador de Marte. É uma das melhores sagas cósmicas, assim, que já foram publicadas. E para terminar, como não pode faltar, na DC tem Realidades Alternativas. Eu separei duas aqui, que estão entre as melhores histórias da Liga. Primeiro é o Prego, que é uma história muito curiosa, onde um prego fura o pneu lá do carro dos Kent, e eles não vão buscar a nave do Superman quando ela cai na Terra. Então é um mundo sem Superman por conta de um prego. É bem legal, assim, é bem criativo. Tá, e o Terra 2? Terra 2 cara, é muito bom. É basicamente uma história onde a Liga da Justiça vai parar na Terra 3, que seria a Terra onde tem o Sindicato do Crime, que é aquela versão do mal da Liga da Justiça. Por isso que a capa é assim, é basicamente um reflexo, né? Tipo, tem o Superman e o Ultraman, que é tipo a versão do mal dele. E aí é legal que o mundo da sociedade do crime é o contrário. Então, tipo, o bem é mal e o mal é bem, enfim. Lê isso, tá? Tem pela Eagle Moss. E ainda falando do Sindicato do Crime, eu lembrei, tem outro quadrinho muito bom que tá em catálogo, que é a Vilania Eterna, que é uma das melhores coisas dos Novos 52, assim. Basicamente, esse mesmo Sindicato do Crime, eles vêm pro universo regular da DC e tentam dominar a Terra. E sabe quem é que salva a pátria? Um dos caras que vai encabeçar o time da Liga da Justiça, que vai salvar o mundo, é o Lex Luthor. Então é muito legal, assim, porque ele reúne os vilões e, pô, não vamos deixar esses caras dominar o nosso mundo. Leia Vilania Eterna, tá? Chegamos no último bloco desse programinha, que é quando eu basicamente vou apresentar quadrinhos de heróis da DC que não tem tanto quadrinho publicado, assim, sabe? São heróis menores, entre aspas, então tem pouca publicação. Tá, acho que eu me expressei mal, não é que eles são menores, mas é que a DC dá mais importância pro Batman e Super-Homem. Aí o resto não tem tanta publicação assim. Primeiro a gente tem o Arqueiro Verde, que tem 2 quadrinhos no catálogo das livrarias, que é o Máquina Mortífera, que é a fase dos 952, onde basicamente o Oliver Queen perde tudo na vida dele, assim, tipo, pensa que o cara chega no fundo do poço e ele vai parar lá na ilha onde ele surgiu, e aí a gente descobre toda uma mitologia nova pro Arqueiro Verde, e é muito, muito bom. Fora isso tem o Espírito da Flecha, que é da Eagle Moss, no caso, o encadernado. Na verdade ele é dividido em 2 partes, mas o legal desse encadernado é que a gente tem o Oliver Queen voltando à vida, e como ele morreu, a forma que trazem ele de volta é muito criativa e envolve, por exemplo, Sandman. É muito, muito legal. E é escrito pelo Kevin Smith, que é um cineasta / nerd famosão. Tá, outro quadrinho que seria muito legal se tu lesse é o Lanterna Verde Sem Medo, que está sendo republicado pela Panini.
é basicamente o começo da fase do Geoff Johns no personagem. Que eu acho que a gente pode dizer que é a fase definitiva, assim, do Lanterna Verde. Foi quando o Geoff Johns criou, por exemplo, aquelas várias tropas de várias cores, surgiu a noite mais densa, o dia mais claro. Na verdade, o que o Johns fez foi incrível, assim, porque ele pegou todas as cagadas que fizeram com o Lanterna Verde, limpou tudo, arrumou a tropa, trouxe o Hal Jordan de volta à vida. É um negócio assim de tu ler e aplaudir o que o cara fez. Então, recém saiu pela Panini o relançamento, e é o Lanterna Verde Sem Medo. Outro personagem que é um bom momento tu dar uma lida é o Shazam. Sim, ele tem basicamente 3 quadrinhos que estão disponíveis hoje. É o Shazam dos 952, dá pra dizer que é o filme. Sério, os caras fizeram o filme do Shazam completamente baseado nessa história, assim, é muito, muito igual. E é legal que o escritor aqui, que também é o Geoff Johns, ele continua a história depois, e agora tem uma revista mensal nas bancas, que é uma continuação dessa história. Então, que provavelmente também vai ser o roteiro do segundo filme. Então vale muito a pena tu começar a ler. Ah, e tem também a Sociedade dos Monstros, que é legal e é um Shazam para todas as idades, dá pra dizer assim. E terminamos esse programinha com a Mulher Maravilha. Tá, então, não tem tanta publicação dela assim no Brasil, mas saiu, por exemplo, recentemente A Verdadeira Amazona, que é uma origem que até ganhou prêmio lá fora pra ela, com lindas aquarelas da Jill Thompson. É basicamente uma origem reformulada, mas que lembra muito a origem clássica. Eu acho que a única diferença é a relação da Mulher Maravilha com o mundo dos homens, assim, que muda um pouco. Mas vale a pena ler, assim, pra conhecer, embora não seja, nossa, como eu adorei a história. E a boa notícia é que tu ainda encontra nas livrarias A Mulher Maravilha do George Pérez, que é basicamente aquela reformulação que eu falei, que rolou depois da Crise nas Infinitas Terras. Aí, tipo, a DC reiniciou tudo e foi recontar as origens dos principais heróis. Então tem essa origem aqui da Mulher Maravilha, que é a origem definitiva dela, e é quando o George Pérez volta a aproximar ela da origem lá com a mitologia grega. Eu não sou um grande entendedor de Mulher Maravilha, na verdade eu tive que dar uma pesquisada no Guia de Grandes Sagas DC, mas a princípio a ideia foi essa, sabe? Foi focar na Mulher Maravilha e fazer dela mais do que uma mera coadjuvante, e ao mesmo tempo trabalhar esse lado mais mitologia grega, tipo Xena, Princesa Guerreira da DC Comics. Tá, esse vídeo ficou legal. Sério, pensa que eu passei a semana passada inteira arquitetando ele com cada detalhe, tipo quais quadrinhos seriam legais, o que ainda dava pra achar nas livrarias, o que dava pra achar nas bancas, mas eu acho que o resultado ficou muito bom e vai te ajudar se tu quer entrar no mundo dos quadrinhos. A lista completa dos quadrinhos que eu comentei nesse vídeo tá aqui embaixo, certo? Então, tipo, tá bonitinho. Eu procurei colocar até um ícone diferente, tipo, ah, esse quadrinho vem da Egomós, esse quadrinho das bancas, esse das livrarias, tem até uma legenda pra tu te basear. Ah, se tu tá começando nesse mundo, não te preocupa, todo mundo aqui é legal, tipo, a audiência do canal é muito legal, então qualquer dúvida pergunta aqui embaixo que ou eu ou outra pessoa vai te responder e tu vai ser muito bem orientado, tá? Agora sim, fui.